Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Atenção para as explicações da professora Fabiola. Olá, estudantes! Todos bem? Voltamos para a nossa nova aula de língua portuguesa. E hoje a gente começa a nossa reflexão com história. Vamos lá? Conhece essa menina? Ela faz parte da história mundial. Seu nome é Anne Frank. Na verdade, Anne Frank é o nome pelo qual ela ficou mais conhecida, mas o nome dela completo é Anneliese Marie Frank. Ela nasceu na Alemanha, lá entre os anos 1929 e viveu até 1945, até próximo de completar 16 anos. Anne Frank foi uma menina que viveu bem no período de perseguição aos judeus, quando os nazistas alemães perseguiram o povo judeu, entre outros povos, lá na Segunda Guerra Mundial. E nesse processo de perseguição, a família da Anne Frank conseguiu se refugiar e permaneceu escondida por 2 anos dentro de um cômodo que ficava nos fundos do escritório onde o pai da Anne Frank trabalhava. E ali eles ficaram protegidos e escondidos durante 2 anos, vivendo reclusos. Ah, professora, mas o que tem a ver? Por que essa importância de trazer essa história? Pois é, então a Anne Frank, aquele momento ali recluso, preso, fez com que ela decidisse, alguns dias antes, ela tinha feito aniversário, antes de precisar se esconder, alguns dias mesmo, um período antes, e ela recebeu de presente do pai um diário, uma caderneta. Na verdade, a intenção não era que fosse um diário, a intenção é que ela fizesse anotações, registros, enfim, mas ela acabou transformando aquele caderno num diário. E, nesse diário, ela passou a escrever, durante o período que ficou presa, escondida, era uma prisão, porque eles mesmos tiveram que se esconder, se aprisionar. Então, durante aqueles 2 anos que ela ficou com a família escondida nesses cômodos, ela registrou, e nem a família sabia, ninguém sabia, ela registrou tudo o que ela viveu ali, todas as experiências daquele esconderijo, de saber que o inimigo estava lá fora, de saber que não podiam fazer barulho, de saber que não podiam nem caminhar durante o dia, eles não caminhavam nem em pé dentro do cômodo, eles andavam agachados, usavam o banheiro sem puxar descarga, só cochichavam, porque eles sabiam que estariam o tempo todo sendo procurados, Então eles estavam sendo monitorados. Muito bem. E como que você sabe de toda essa história? Porque está nos registros, inclusive, do diário e de alguns sobreviventes que contaram. O pai da Anne Frank foi um dos sobreviventes. A Anne Frank não conseguiu. Infelizmente, 2 anos depois da prisão e poucas semanas antes da Alemanha perder a guerra e do lugar onde eles estavam ser libertado, a Anne Frank foi mandada, a família foi descoberta, e a Anne Frank com a irmã e os pais também foram mandados para campos de concentração. E ela acabou falecendo no campo de concentração, ela acabou morrendo junto com a irmã de tifo, uma doença. Mas o diário dela foi encontrado e entregue para o pai, que publicou mais tarde. E muitas coisas estavam escritas lá, muitas histórias, muitas memórias. E uma das coisas que Anne Frank escreveu e que é importante a gente pensar foi essa informação aqui, ó. Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual é o seu potencial. Então eu trouxe as palavras de Anne Frank, tanto para voltar a conversar sobre notícia, que é o nosso assunto de hoje, como para fazer você pensar do quanto você tem dentro de você um potencial que você ainda não conhece. Ou que você até sabe que tem, mas não está deixando ele ser exercido, ele ser explorado. Então, essa é a boa notícia de hoje. Que a gente comece a nossa aula com a boa notícia de que temos potencial e podemos avançar. Vamos lá? Ok. Relembrando a nossa última conversa sobre notícias, como um gênero textual, elas são textos jornalísticos, lembram-se? Textos jornalísticos que informam sobre fatos, sobre acontecimentos.
Então, a notícia sempre vai trazer o que aconteceu, quem são os envolvidos, onde ocorreu, quando ocorreu, né? Porque se ela está noticiando, ela inclusive conta a data, o momento do ocorrido, ok? A gente também, relembrando, sabe que as notícias são classificadas como texto informativo, porque elas informam o que noticiam, né? Informam o fato, quem está envolvido, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu. Algumas notícias são mais detalhadas, outras menos detalhadas, porém, elas sempre vão informar um ocorrido, um acontecimento. Também sabemos que ela tem uma finalidade, e a finalidade está muito ligada à sua função, né? Ou para que ela serve. Então, qual é o objetivo? Para que fim é escrito uma notícia, né? Para que fim é escrita uma notícia? Para informar. Vejam como as conclusões que a gente está chegando são muito ligadas, né? Se ela tem o objetivo de informar um acontecimento, essa é a função dela. Função social de noticiar um fato, de divulgar um acontecimento. E para quem elas são produzidas? Quem é que pode se interessar? Que público se interessaria por notícias? Ora, qualquer pessoa que tenha interesse em se informar, qualquer pessoa que busque informações sobre um fato. Então pode ser um adulto, uma criança, pode ser o próprio jornalista, pode ser um pesquisador, pode ser alguém só buscando se informar mesmo. Então, a notícia é escrita para qualquer pessoa, o público que estiver interessado. Ok? Por isso ela usa diferentes meios de comunicação, né? Usa a internet, o que puder atingir maior quantidade e maior número de pessoas. Então, internet, televisão, jornal escrito, revista, deixa eu ver o que mais. Achei o que eu já falei, né? Na internet, enfim. Então, são vários meios, vários suportes para esse gênero, para essa informação, para esse tipo de texto circular. Vamos para a análise de uma notícia, então? Muito bem. Essa notícia foi publicada em um jornal online. Então, a gente acabou de dizer que as notícias podem circular por diferentes meios. Esta notícia a gente tirou do jornal online. E, como qualquer notícia, ela vai ter, então, elementos que precisam ser identificados quando a gente conhece, entra em contato com uma notícia. O primeiro deles é o título, ou seja, a manchete da notícia. A manchete da notícia vem lá em cima se o texto for escrito, né? Ali como eu estou mostrando, ela vai chamar a atenção do leitor com letras maiores, com letras com cor em destaque, ela vem na cabeça do texto. Além da manchete da notícia, eu posso ter o texto com mais informações que detalham a manchete, né? Isso no jornal escrito, seja impresso, seja digital. Se for no jornal da televisão, o apresentador jornalista, que a gente chama de âncora, né? Ele vai apresentar a manchete no início do jornal. Todas as manchetes, ou seja, os títulos da notícia ou das reportagens que ele vai apresentar durante a exibição do jornal. E cada momento que ele fala daquela notícia, ele descreve, cita, apresenta o texto da notícia, né, naquele momento falado. Nessa análise que a gente está fazendo, nesse exemplar que vocês têm aqui, o texto é escrito. Então, nós temos a manchete, nós temos o texto da notícia. Eu não sinalizei aqui, mas a gente pode ter a imagem, né? Nesse texto digital, a gente tem uma imagem. Mas vamos prestar atenção na manchete. Informações dessa manchete. Quando a gente lê a manchete, já nos chama a atenção a informação inicial. Idosa de 101 anos. Esse é um elemento, olha, o jeito que construíram essa manchete já foi para convidar o leitor para a leitura. Nossa, uma idosa de 101 anos entrega currículo em empresa. Quero comprar meus vinhos. Então, a manchete já traz elementos, a informação não está completa, eu quero entender, né? Eu posso fazer essa escolha. Será que eu entendi? Deixa eu prestar atenção. Idosa de 101 anos entrega currículo em empresa. Quero comprar meus vinhos.
Nossa, acho que eu entendi. Eu posso pensar, peraí, mas uma idosa de 101 anos, ela não é aposentada, será? Né? Por que ela entregaria currículo numa empresa? Entregar o currículo tem a ver com procurar emprego, né? O currículo, aquele documento que vai possibilitar que a gente conte a nossa experiência profissional. Então, o que será que tem mais na notícia? Certo? Então, a manchete tem essa tarefa, atrair nossa atenção. Quero chamar sua atenção também para 2 elementos importantes. O primeiro é esse sinal aqui, que a gente chama de sinal de 2 pontos. São 2 pontos, um em cima do outro, que tem a tarefa de apresentar uma informação na sequência. Essa informação pode ser uma explicação, essa informação pode ser exemplos. Nesse caso, a informação é a fala de alguém. Quem será que pode ter dito: quero comprar meus vinhos? A personagem principal deste fato, ou seja, a idosa de 101 anos. Mas como é que eu sei, leitora, que foi ela quem disse? Como é que eu sei que é a fala dela, quero comprar meus vinhos? Primeiro, lendo a mensagem inteira da manchete, eu identifico que está diferente. Idosa de 101 anos entrega um currículo em empresa. Quero comprar meus vinhos. Parece que alguém falou isso. Segundo, que aparecem esses sinais aqui, conhecidos como aspas. É o nome técnico desses sinais, aspas. Esses 2 sinais de pontuação, eles também são utilizados para marcar a fala de alguém no texto escrito. Então, aqui nós temos a informação, o fato, idosa de 101 anos entrega currículo em empresa. E a fala ilustrando e já tentando explicar por que ela entrega. Quero comprar meus vinhos. Aqui eu já posso decidir. Quero saber mais sobre a notícia ou já entendi por que ela entregou? Certo? Posso fazer essa escolha como leitor. No nosso caso, nós queremos mais. Então, a nossa leitura é da notícia com mais detalhes, né? Eu não trago a notícia completa, mas trago trechos importantes. Vamos continuar nossa análise. Muito bem. O texto diz o seguinte: o Departamento de Recursos Humanos de um frigorífico em Promissão, interior de São Paulo, se surpreendeu ao receber o currículo de uma idosa de 101, disposta a trabalhar como auxiliar de escritório. O pedido de emprego viralizou nas redes sociais. Muito bem. Quero chamar a atenção de vocês, antes da gente continuar a leitura do restante da notícia, para um elemento. Reparem que aqui a idade da idosa aparece sem a palavra anos. Idosa de 101. Por que não usaram, professora? Por que a palavra não está ali? Esqueceram? Não esqueceram. A notícia também tem o objetivo de ser breve, ser curta. Ela não é uma reportagem que pode ser extensa e pode contar muitos detalhes e avançar para outros fatos. A notícia é sobre um fato específico. Então ela tem a intenção de ser um texto bem reduzido, bem enxuto, bem rápido de leitura. E então ela vai eliminando informações que ela não deseja que apareçam. A palavra anos, nesse caso, o autor desse texto achou que não precisava colocar no texto. Por quê? Já apareceu na manchete. Se o leitor olhou na manchete 101 anos, aqui ele vai ler 101 anos também e nem vai perceber que a palavra anos não está ali, que a palavra anos foi omitida. Certo? Então, essa é uma estratégia de escrita de notícias. Ok? Muito bem. Então, vamos continuar conversando sobre esse texto. Outro elemento que eu quero chamar a atenção são os parênteses. Lembram que a gente conversou em um outro momento sobre esse sinal de pontuação? Os parênteses que sempre são usados, em par, um que abre informação, um que fecha a informação, tem a finalidade, tem a função de trazer uma informação a mais sobre um termo citado anteriormente. Aqui, interior de São Paulo está dentro de parênteses e está vindo logo depois da palavra promissão. Então, se a gente fizer a leitura do trecho todo, a gente vai perceber que esta informação diz respeito à palavra anterior. Olha só,
o Departamento de Recursos Humanos de um frigorífico em Promissão, interior de São Paulo, então estamos falando do nome de um município, de uma cidade que fica no interior de São Paulo, ok? Estratégias de leitura importantes. Quando a gente estiver lendo um texto e se depara com informações assim, a gente precisa prestar atenção, certo? Muito bem. O que mais eu quero chamar a atenção de você aqui? Se é uma notícia, ela está dizendo quem está envolvido e o que aconteceu, né? Onde aconteceu. Vamos observar? Diz ali que o Departamento de Recursos Humanos, quem? O Departamento de Recursos Humanos. É ele que está envolvido nessa história. Aquela parte, aquela seção da empresa que tem a responsabilidade, a tarefa, a função de contratar, de recrutar pessoas para o trabalho. Né? Então ele vai ler o currículo, ele vai fazer entrevista. Dentro desse setor, desse departamento, tem pessoas capacitadas para entrevistar, para contratar. Ok. O Departamento de Recursos Humanos é quem está envolvido nessa história, nesse fato. O que aconteceu com o departamento? Ele se surpreendeu, ele ficou surpreso quando ele recebeu um currículo de uma idosa de 101 anos. Já conversamos, nós mesmos nos surpreendemos quando lemos a manchete. Né? Lembra aquela conversa? Nossa, mas ela já não é aposentada, por que ela quer trabalhar? Qual o interesse? Então, esse é o fato. Quem está envolvido nesse fato? O Departamento de Recursos Humanos de um frigorífico no interior de São Paulo. Ok? Vamos dar continuidade. Na continuação do texto, diz o seguinte: a senhora, chamada Maria Cardoso, pediu a uma sobrinha que fizesse seu currículo para trabalhar na empresa, que já emprega outras pessoas da mesma família. Segundo a aposentada, ela queria trabalhar para comprar as coisas que gosta sem depender dos parentes. Olha isso! Vamos pegar mais elementos do texto? Aqui a gente tem a Dona Maria Cardoso, que também faz parte da história, e a gente tem por que ela quer trabalhar, né? Queria comprar coisas sem depender dos parentes, ok? Informações que estão nesse trecho. Olha lá, ó. Ela pediu para a sobrinha que fizesse o currículo dela para que ela pudesse trabalhar. Então, quem e o que? E por que? Para trabalhar e comprar coisas que ela gosta, sem depender de pedir para a filha, de pedir para o genro, de pedir para alguém, né, para a própria bisneta, enfim. Ok? É uma sobrinha neta, interessante isso. A Dona Maria Cardoso é tia bisavó da pessoa que fez o currículo dela. Na notícia completa a gente vê esse elemento. Aqui eu trouxe alguns trechos para você. Olha o que a Dona Maria Cardoso disse para o jornalista. Eu quero trabalhar para comprar meus vinhozinhos, minha carninha, para não depender só da filha, ajudar um pouco, disse Maria Cardoso em entrevista ao jornal. Olha só, aqui a gente tem a resposta para aquela nossa curiosidade inicial. Por que ela quer trabalhar? Uma senhora que já pode ser aposentada. De fato, aposentada, mas ela tem os seus interesses. Eu quero trabalhar para comprar meus vinhozinhos, minha carninha, para não depender só da filha, ajudar um pouco. E mais uma vez eu chamo a atenção lá do uso das aspas. Repararam? Olha as aspas iniciando e encerrando a fala da Dona Maria. Aqui não foi o jornalista que elaborou essa frase, não foi ele que inventou da cabeça, foi ela quem disse. Disse Maria Cardoso em entrevista ao jornal. Está escrito ali na sequência. Então, as aspas separam a fala do entrevistado do restante do texto. A bisneta da idosa, sobrinha bisneta, repassou o currículo aos recrutadores da empresa. O pedido de emprego chegou às mãos da analista de atração e seleção do frigorífico, Juliana Araújo, que divulgou a iniciativa em suas redes sociais. É aí que a gente tem, então, o que aconteceu com todo o processo de interesse em trabalhar da Dona Maria Cardoso. Então, assim que o currículo chegou na empresa e a analista
leu o currículo e viu que se tratava de uma senhora com mais de 100 anos, ela se interessou então em divulgar isso nas suas redes sociais para mostrar para todo mundo do interesse da Dona Maria de ser independente, de continuar sendo. Toda a vida trabalhou, toda a vida teve seus luxos, né? Luxos, assim, seus gostos, seus desejos podendo ser contemplados da forma que estava no seu alcance. E aí, depois de aposentada, ela tem que ficar dependendo de alguém porque o seu salário de aposentadoria é muito baixo, talvez. Aí ela decidiu trabalhar. Ela não mostra o empoderamento, né? Então foi isso que fez então com que essa história fosse parar nos jornais, se transformasse em notícia. Olá, quem está envolvido agora? A bisneta da idosa. Foi ela que fez o quê? Repassou o currículo aos recrutadores da empresa, né? Chegou lá no departamento de recursos humanos. E aí, a dona Maria Cardoso teve seu currículo analisado e divulgado essa história nas redes sociais. Chegamos na hora do registro, mas a gente vai registrar aos poucos, iniciando pela data, iniciando pelo título, que a gente já registrou, e colocando aquela informação que a gente identificou agora. Os fatos publicados em uma notícia, em geral, respondem às seguintes perguntas: o que aconteceu? Onde aconteceu? Com quem aconteceu? Por que aconteceu? Então, essas informações eu quero que você coloque no seu caderno. Um tempinho para você copiar. Vamos lá? Continuando. Agora eu quero trazer para vocês uma outra notícia. Saiu em outro veículo, né, em outro jornal. A manchete diz o seguinte: idosa de 101 que viralizou com currículo recebe convite. Influencer de vinhos. E eu já chamo sua atenção para cá, ó. Primeira coisa, lembram dos 2 pontos? Quer dizer que vai ser apresentada uma informação nova. Exato, esses 2 pontos é para separar o que foi dito primeiro para a apresentação de uma informação nova. Porém, não é a fala de alguém. E você percebe isso porque, além de ser uma palavra só, está apenas com uma aspa. O jornal usou esse recurso porque esta palavra influencer não é uma palavra da língua portuguesa, e sim de uma língua estrangeira, do inglês. Então, para colocar uma palavra de outra língua aqui, foi necessário dar destaque para ela, mostrar que ela é uma palavra diferente, certo? Por isso foi usado só uma aspa de cada lado, ok? Muito bem. Vamos identificar elementos aqui, né? A gente já sabe, tem a manchete, tem o texto, tem também ali a imagem da Dona Maria, né? Ela com o seu currículo, e depois olha ela com a taça de vinho, né? Então vamos ver o que mais. Aparecem aqui a palavra viralizou e a palavra influencer. E a gente vai refletir sobre essas 2 palavras. Preciso que vocês me digam mais ou menos, mesmo que eu não os ouça daqui, tentem responder aí para vocês mesmos. Vocês conhecem, tiveram contato, já ouviram, já leram, já perceberam que as pessoas usam essas 2 palavras? Viralizou e influencer.
são palavras que estão circulando principalmente nesse momento, né, em que as redes sociais e a comunicação à distância, digital, virtual, está tão intensa, está tão potente, todo mundo usando. Então vamos entender o uso dessas palavras. Acho que você até já saiba, mas eu quero apresentar alguns detalhes, algumas informações a mais sobre elas. Vamos lá? Muito bem. O que a gente vai fazer então é começar a análise da palavra viralizou. Quero que vocês observem a palavra viralizou ali, vou dar destaque para ela, ela está na frase, ó. Idosa de 101 anos que viralizou com o currículo. Eu utilizei lá no final da frase 3 pontinhos, são chamados de reticências e são usados para que o leitor saiba. Essa frase tinha continuação. Não aparece aqui, mas ela foi tirada de um trecho que continuava, né? Completando a ideia. Viralizou. Primeiro lembrar, viralizou está mostrando uma ação que já aconteceu no passado, né? Que viralizou com currículo. Então, viralizou tem uma palavra que é sem marcação de tempo. Viralizar. O verbo viralizar, quando conjugado no passado, ou seja, quando flexionado no passado, quando utilizado indicando uma ação passada, já concluída, ele fica do jeitinho que foi utilizado na frase, viralizou. Muito bem. Reparem que o verbo viralizar, a ação de viralizar, está marcada com as cores azul e amarelo, intencionalmente. Para mostrar para você que viral é parte da palavra viralizar, somada a izar, que é outra parte da palavra viralizar, elas foram unidas para formar viralizar. Por que eu separei? Por que eu quis mostrar que são partes de uma mesma palavra? Para você entender da onde ela surgiu, como ela foi formada, ok? Viral é uma palavra que tem como raiz, como origem, como até como significado inicial, né? Como primeira palavra, ela tem a palavra vírus. Viral vem da palavra vírus, é um adjetivo que a gente usa sobre vírus, né? Qual o significado de viral? Viral é o mesmo que dizer está relacionado ao vírus. A outra parte de palavra, que daí não é uma palavra completa, é uma parte de palavra, uma parte final, izar, ela é utilizada também com uma função. Izar, ela tem a ideia de transformar em algo, sabe? Vou fazer uma transformação. Então, viralizar tem relação com transformar e vírus. Mas como assim? Viralizar é transformar em vírus? Quase isso. Vamos entender direitinho. Viralizar tem o significado de espalhar alguma coisa de maneira a criar um efeito semelhante ao de um vírus. Ou seja, eu posso viralizar uma ideia, espalhar uma ideia da mesma forma que um vírus se espalha e transmite doença, certo? Viralizar em contextos diferentes. Viralizar informação. No contexto da informação, significa disseminar, significa espalhar uma informação. Da mesma forma que uma doença se espalha com um vírus. Viralizar no sentido da saúde, no contexto da saúde, aí sim está relacionado a ser transmitido o vírus de forma sem controle, né? Porque viralizar é isso, ele se espalha rapidamente, sem controle. Então a gente está começando a utilizar essas palavras cada vez mais na nossa realidade, né? De redes sociais, de relação digital, né? Essa relação de receber mensagem e transmitir mensagem por meio digital, ok? Então,
Você acaba de aprender mais um termo, viralizar. Influencer, uma palavra da língua inglesa, não da língua portuguesa, está sendo muito usada na nossa cultura, no nosso meio. O que significa? Se a gente for traduzir a palavra sozinha, lá a dona Maria Cardoso conseguiu o emprego de influencer de vinhos, com aquela história dela que viralizou. O que ela vai fazer nessa tarefa, nessa nova função? Influencer é ser influenciador, ou seja, aquele que faz o outro se interessar por algo, aquele que convence o outro sobre um determinado assunto, sobre uma determinada opinião, sobre um determinado ponto de vista. É aquele que exerce influência sobre, né? Aquele que influencia. O influenciador é esse. No contexto da língua inglesa, a palavra influencer veio para o nosso meio querendo dizer as pessoas estão sendo influenciadas pelas redes sociais. Quem é a pessoa que influencia? Quem é o influenciador? O influencer. O influencer digital. Aí você vai pensar, mas como assim? Então a dona Maria Cardoso vai ser influencer de vinhos? Ela vai influenciar os vinhos? Não, óbvio que não. Ela vai ser uma influencer para quem a seguir nas redes sociais conhecer sobre vinhos e se deixar influenciar por ela, né? Quem tiver interesse, quem gostar, pode se deixar influenciar pelas ideias da dona Maria Cardoso sobre vinhos. Olha só o emprego que ela conseguiu. Vejam só. Então estamos falando de viralizar e influencer. Espalhar rapidamente uma informação é viralizar essa informação. E ser um influencer é ser um influenciador. Um influencer digital, ou se a gente usar a palavra em inglês, a expressão em inglês é um digital influencer, a gente vai ter uma pessoa que utiliza das redes sociais, utiliza da internet, né, deste meio de se relacionar com um grande volume de pessoas, sendo um influenciador, sendo um comunicador que faz o outro receber aquilo como influência, né? Receber aquilo como mudança de comportamento. Nossa, eu vou começar a seguir essa pessoa e ser como ela. Esse é o influencer, aquele que convence o outro a segui-lo, certo? Segui-lo não fisicamente, né? Seguir as suas ideias, seguir o seu jeito de pensar, seguir a sua forma de agir, certo? Muito bem. Então, voltamos para a manchete. Vamos conferir lá, ó. Idosa de 101 que viralizou com currículo recebe convite de influencer de vinhos. Certo? Entenderam o contexto agora? Muito bem. Viralizou, influencer. Esse foi o convite que a dona Maria Cardoso agora recebeu como emprego, né, para ela poder comprar os vinhozinhos dela e ao mesmo tempo influenciar as pessoas com essa opinião que ela tem, né? Lembra da dona Maria Cardoso que viralizou aos 101 anos de idade nas redes sociais e chegou a ser criticada depois de mandar o currículo dela para trabalhar em uma empresa e ter dinheiro para comprar os vinhozinhos que ela adora? Olha a continuidade da notícia. Ela acaba de receber uma proposta de emprego para ser digital influencer de uma marca de vinhos. Dona Maria é aposentada, mora em Promissão, no interior de São Paulo, e queria trabalhar para comprar vinhos e carnes sem depender da família. Então aqui a gente tem, olha lá, ó, a informação, a notícia que a gente está divulgando. Lembra da Dona Maria? Ela acaba de receber uma proposta de emprego. Então, o que a gente tem aqui é a notícia, né, que veio um pouquinho depois, não veio já no início do texto, mas já dizendo pra gente o que aconteceu, qual é a informação principal dessa notícia, o que está sendo noticiado, certo? Muito bem, vamos aproveitar esse trechinho que a gente leu para fazer outra análise,
palavras que fazem conexão de ideias. Vamos observar? Muito bem, no texto que a gente leu, lembra a Dona Maria, que viralizou aos 101 anos de idade nas redes sociais e chegou a ser criticada, né? Teve gente que julgou ela por essa atitude, depois de mandar o currículo dela para trabalhar em uma empresa e ter dinheiro para comprar os vinhozinhos que ela adora. Eu quero chamar a atenção de você para esta palavra e esta palavra. E a minha pergunta é a seguinte: você saberia me dizer por que essas palavras estão sendo usadas aí? Tá, acho que você pensou assim: porque é o currículo dela. Porque ela adora vinhos, é ela que adora. Você não está errado. Você não está errado, você está certo. O que eu vou trazer para você agora é uma informação a mais sobre isso que você já identificou. Está falando dela e está falando que ela adora. O dela você já deve ter visto que deve ser da Dona Maria, né? Ela adora? É a Dona Maria que adora. Exatamente. Mas olha o que eu vou chamar a atenção para você. Se eu não colocasse dela e ela, veja como ficaria. Vou ler. Lembra da Dona Maria Cardoso, que viralizou aos 101 anos de idade nas redes sociais e chegou a ser criticada depois de mandar o currículo da Dona Maria Cardoso para trabalhar em uma empresa e ter dinheiro para comprar os vinhozinhos que Dona Maria Cardoso adora? E aí, o que você achou? Olha, eu vou chamar a tua atenção, hein? Lembra da Dona Maria Cardoso, que viralizou aos 101 anos de idade nas redes sociais e chegou a ser criticada depois de mandar o currículo da Dona Maria Cardoso para trabalhar em uma empresa e ter dinheiro para comprar os vinhozinhos que a Dona Maria Cardoso adora? O que você identificou? Sim, repetição. Agora vamos lembrar da tela anterior? Antes eu tinha mostrado para vocês que em vez de usar a Dona Maria Cardoso mais vezes, eu coloquei ela e dela. Vamos olhar de novo? Lembra da Dona Maria Cardoso, que viralizou aos 101 anos de idade nas redes sociais e chegou a ser criticada depois de mandar o currículo dela para trabalhar em uma empresa e ter dinheiro para comprar os vinhozinhos que ela adora? Depois de mandar o currículo dela para trabalhar em uma empresa e ter dinheiro para comprar os vinhozinhos que ela adora. Perceberam? As palavras dela e ela fazem referência a Dona Maria Cardoso, que já foi citada. Então eu não preciso repetir Dona Maria Cardoso 3 vezes ou várias vezes. Quando eu já usei a palavra, o termo, a expressão, eu posso usar outras palavras para me referir àquela palavra já usada, já citada, certo? Desse jeito eu conecto as ideias, reduzo o texto e fica fácil o entendimento, certo? Olha só como é importante a gente não ficar com essa repetição. Dona Maria Cardoso quer trabalhar. Ela enviou o seu currículo para uma empresa. Com dinheiro, poderá comprar os vinhos dela. Então vejam como eu posso transformar a minha escrita de forma enxuta, não ficar repetindo e mesmo assim deixar ela compreensível, deixar ela de uma forma que o leitor entenda. Essa escolha, essa troca de palavras é que são as palavras que ajudam a gente a entender o texto. Elas fazem a ligação das ideias, certo? Muito bem. Quando a gente avança nas informações, a gente registra no caderno. Então vamos colocar lá as palavras no texto. Para evitar a repetição de palavras e ajudar na compreensão do texto, podemos retomar um termo ou expressão que já foi citado por meio de outro termo que o substitui. Aquilo que a gente fez lá. Em vez de ficar repetindo, a gente substituiu por outra palavra. Registrem aí no caderno.
Muito bem, chegou a hora da atividade. A atividade que a gente vai realizar agora é a seguinte: você precisa circular no texto a seguir a palavra que se refere ao termo em destaque. Preste atenção que na frase "A bisneta da Dona Maria contou a história nas suas redes sociais" está em destaque a palavra bisneta. Sua tarefa é descobrir qual a palavra que foi usada ali para não repetir a palavra bisneta. Um tempinho para você copiar e resolver. Vamos conferir? Você deve ter marcado esta palavra: suas. Veja como ficaria. A bisneta da Dona Maria contou a história nas redes sociais da bisneta. Não ficaria estranho? Sim, as redes sociais são da bisneta e ela contou a história da Dona Maria nas suas redes sociais. Ok? Então, o suas mostra que a gente não repetiu a palavra bisneta. Feito! Meus amores, chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa. E eu vou finalizar com uma frase de Anne Frank. Diz: pense em toda a beleza que ainda existe ao seu redor e seja feliz. Descubra seu potencial, continue firme nas aulas da EJA, continue firme se cuidando em casa, que a gente vai superar toda essa situação, certo? Ao seu redor tem muita beleza. Aproveite, seja feliz, consiga enxergar. A gente se vê na próxima aula. Tchau!